Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com os notáveis do nosso programa. Eles que tudo veem, tudo acompanham e contam pra gente no que se ligaram, o que possa fazer base, fazer estrutura pra gente aturar ou festejar mais uma semana, não sei. Vou saber com eles. Anunciando quem está com a gente hoje, os publicitários Elísio Pires e Lula Vieira. E é pelo Elísio que eu começo. Elísio, se ligou em que na semana que passou, Elísio? Olha, várias coisas. Primeiro, eu estou ligadíssimo no pedido que o Bolsonaro acabou de fazer, né? Nós estamos falando no dia 28, de quinta-feira, ele acabou de fazer um pedido ao Moraes, né, ao STF, para devolver o passaporte dele, porque ele vai viajar para Israel. Ele foi convidado pelo Netanyahu e vai viajar para Israel. Quer dizer, ou ele foge ou para a Hungria ou para Israel. É tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Pô. E outra notícia também que eu acho muito importante, o Macron criticou o acordo do Mercosul. Quer dizer, já viu que aquele país defensivo agrícola, como é o caso da França, não vai ter acordo Mercosul e União Europeia, com certeza absoluta, né? E outra coisa também interessante, né, é que o STF tem maioria já na primeira turma para manter preso os acusados, né, de mandar matar a Marielle. Ou seja, estamos até aos mandantes. Agora ficou faltando, sabe o que, não? Os mentores, que o nosso Lewandowski já determinou que está encerrado o caso, como se fosse possível fazer isso, né? Ele encerrou o caso. Então, essas são algumas observações sobre o que eu vivi essa semana, né? Até porque, pela leitura que foi feita, ao que me parece, os mentores são os mandantes, né? Então, aí se mistura a história, né? Daí ele tem encerrado o caso. Mas na realidade os mentores estão um pouquinho acima desses mandantes. Bom, eu acredito. Não é viagem nossa, não, Elísio? Mas olha, eu sou um viajante, você sabe disso, né? Vamos viajar, eu estou viajando. Valeu. Deve ser. Aliás, até porque você parece até que está pautando a investigação, ela prossegue agora apertando os dois para saber para onde é que estão as patas todas dessa centopeia, né? Com certeza. E, aliás, acabaram de separar os dois, né? Foi um para cada prisão, né? Porque antigamente estavam juntos os dois. Vão seguir o que o mestre Elísio mandou, apertar os dois até ver o que sai dali. Tá certo. É isso. E você, Lula Vieira, se ligou em que na semana que passou, Lula? Bom, eu me liguei bastante na pesquisa da Paraná Pesquisas, que indica que uma grande candidata a presidente da República é a primeira-dama, a antiga primeira-dama, a última primeira-dama, que está quase empatado com o Lula na possibilidade de haver uma disputa no segundo turno, a Michele e o Lula. Apesar do meu profundo respeito pelo Lula e a minha admiração até por ele, eu acho que ele está pisando na bola. Ele não está cuidando direito daqueles que não são da sua seara. Quer dizer, os inimigos ele não está conseguindo trazer para o seu campo. O que está matando o Lula é quando ele fala de improviso, né? Acontece tudo isso que a gente acabou de ver, né? Pois é. E tem falado muita besteira e isso tem feito ele perder bastante a chance de convencer aquelas pessoas que não são nem bolsonaristas nem lulistas e que podem votar num ou no outro, dependendo da circunstância ou do momento. Daí a prova agora, quando a ex-primeira-dama aparece como hipótese de candidatura. As pessoas dizem, talvez eu vote nela. Então esses, talvez, vá lá, eles precisam ser cuidados pelo Lula, e o Lula não está prestando atenção nisso. Ele está falando para os convertidos, não explica as suas posições. Eu acho que defender a posição árabe, por exemplo, no conflito israelense, não é um absurdo total, mas é preciso que se explique, é preciso que se tenha bom senso e não fique como num fla-flu, você escolhendo um lado sem abordar com cuidado. Ele acabou de fazer uma correção em relação à posição anterior dele com a Venezuela, né?
Ele endossou a nota do Itamaraty, né? Eu acho que tem um progresso aí, com certeza. Deus queira, porque eu realmente fico muito preocupado com a possibilidade do Brasil voltar a viver debaixo dos Bolsonaros, sejam eles homens ou mulheres. Eu acho que é uma gangue perigosíssima para o Brasil. O país não pode se dar o luxo de ter mais 4 anos com essa turma. Então, eu já falei disso. Falo também do resultado das investigações em relação ao caso Marielle. Concordo também que não se chegou ainda ao final, mas pelo menos os mentores intelectuais já estão de alguma forma apontados, eles que se defendam agora. E o que se descobre também é o mar de lama que vive o Rio de Janeiro. Quer dizer, no momento que a coisa deixou de ser paroquial e passou a ter uma ingerência nacional da Polícia Federal, se descobriu que a chefia da polícia estava contribuindo para não se Rivaldo era o coordenador da operação, né? Pois é. Inacreditável. Pois é inacreditável. E eu fico realmente muito preocupado em imaginar que nós não estamos descobrindo tudo o que acontece. Isso é apenas um detalhe, quer dizer, um exagero, uma bobagem que eles fizeram em matar a Marielle. Mas a cúpula do crime e a estrutura toda do crime no Rio de Janeiro continua a mesma e ameaçando a todos nós. Hoje é muito comum a gente ouvir falar, as pessoas falarem já com certa tranquilidade a necessidade de pagar para as milícias, de pagar pela segurança, de pagar mais caro pelo gás, de ter gatonete em casa. Ninguém mais tem nenhum tipo de preocupação em falar isso no ônibus, falar isso no táxi, contar um para os outros. Quer dizer, as pessoas que estão sob a égide das milícias já estão olhando isso com naturalidade, como se isso fosse comum. Você tem que pagar. Não, Lula, tem algumas regiões que já estão apropriadas. Exemplo é Jacarepaguá. Né? Exatamente. Aliás, terra do brasão, né? Exatamente. E com isso, tudo que isso significa. Hoje é muito comum, quer dizer, a gente está convivendo com essa vida e aos poucos vai se acostumando. É impressionante, você pega um táxi, pega um Uber, senta e diz, eu queria ir em tal lugar. O Uber já está acostumado a falar, ou o táxi, para falar para vocês qual é o melhor caminho, o menos perigoso, o menos passível de assalto. Isso é uma loucura. E a gente já se acostumou, a gente concorda, é mesmo, é isso. Ainda bem, que ótimo. Eu acho que nós estamos muito mal de vida e esse acontecimento de agora, quer dizer, a descoberta dos mandantes da Marielle, é apenas uma ponta. E a gente deveria continuar, de alguma forma, a escavar esse panorama, esse mal que está acontecendo no Brasil todo. Mas no Rio, a gente está naturalizando mais. No Rio é muito comum você... Lula, só para lembrar que os últimos governadores do estado foram presos, né? Pois é. Todos, os mais recentes, né? Então é nisso que eu tenho me ligado. Engraçado que eu algumas vezes tenho ouvido pelas ruas as pessoas dizerem que não assistem mais noticiário na televisão, porque elas alegam é muita desgraça, é muita má notícia. E isso vai fazendo as pessoas criarem uma casca em relação à realidade. Não querem saber. Tá bom, tem milícia, tá aqui na rua, paga logo. E vão pensar em outra coisa e vão esquecer algum tipo de posição em relação à realidade. Eu acho que eu fico muito preocupado com isso. Já disse, repito, por mais doloroso que pareça isso, eu já estou com uma idade onde a reta final já começa a aparecer
Mas é o mundo que as minhas netas vão viver. E é um mundo que eu não gostaria que elas vivessem, onde se naturaliza a milícia, o crime, a polícia corrupta. Eu acho isso muito preocupante. É uma semana dolorosa para mim, essa que deveria ser eufórica quando finalmente se chega aos mandantes do crime. Mas o lodo, a lama, foi tão profunda, a gente descobriu tanta coisa suja, e ainda tem gente que tem medo de que a Assembleia, no fim, perdoe o Brazão e deixe ele lá, esquece o assunto e não permita que ele seja julgado. Lula, só para fazer um lembrete aqui, acabou de sair recentemente um relatório dos países mais felizes do mundo, né? O Brasil é o 44º, 44. Não precisa mais nada, né? Tá bom. E éramos tão felizes. Estava lá em cima, era tão bom, né? Era tão bom. Que coisa. Nós estávamos lá em cima. É isso. Eu fico muito triste em fazer esse tipo de resenha numa semana, mas é por aí, né? É por aí. Eu lamento que a leitura do jornal, assistir um noticiário de televisão seja hoje um exercício de tristeza, uma coisa que você engole como algo de realmente desagradável. E eu não consigo sentir otimismo. E você vê, eu converso com as pessoas vêm conversar comigo na rua, como eu já disse, no táxi, nos bares, nos restaurantes, e todo mundo está assustado, amedrontado, sem perspectiva. E não é esse o mundo que vivemos. Mas grave isso tudo, e sem precisar entrar em mais detalhes, porque você já deu, e você e Elise já abraçaram todos, o que mais preocupa é exatamente isso, Lula. O cidadão comum cansou de gritar, cansou de apontar, cansou de pedir, cansou de chorar, cansou de exigir, porque no final das contas ele descobre que a quem ele estava exigindo e pedindo é quem manda no circuito, a quem ele estava pedindo ação é quem rouba o dinheiro dele, enfim. Ele se vê cercado por todos os lados de gente que quer só o mal do ser humano e quer só encher de dinheiro nos seus bolsos. Aí ele fica cansado, aí para de ver telejornal, para de acompanhar o noticiário, para de se interessar pelo que está à volta, porque não adianta. O que ele adianta reclamar de assalto, reclamar de roubo, reclamar de feminicídio, reclamar se todo mundo está aí solto, se a legislação é feita pelos políticos, esses políticos aí que fazem a legislação para não ficarem presos, né? Então soltam, todo mundo fica solto, inclusive gente com duplo homicídio, como normalmente a gente encontra gente sendo presa no Rio de Janeiro por cometer mais um crime, com 2 nas costas, e que saiu numa saidinha de não sei o quê, num benefício... A famosa saidinha, né? A saidinha é outra... Parece que vai acabar, né? Parece que vai acabar. Mas há uma corrente forte para que não acabe. Eu sei disso, já vi, né? Tomara que isso dê certo, essa maldita saidinha e outras coisas mais acabem. Preso é para pensar no que fez, não é para receber visita íntima, nem ter saidinha, nem ter benesse, nem ter telefone, nem ter nada. Preso é para ficar preso, para pensar no que fez, se arrepender, se ressocializar e voltar outro arrependido. E não como acontece aqui, que nossas cadeias são escolas de crime só. Ponto. E o que é pior é que a burrice de achar que a cadeia tem que ser muito ruim para o preso só fortalece as facções. Quer dizer, você inviabiliza a possibilidade de alguém que for preso tentar se reabilitar. Ele entra, se ele não escolher uma gangue para fazer parte, se filiar a uma facção, a vida dele fica impossível.
porque o governo não dá condições para Não, você... as prisões vão virando escolas do crime. Exatamente. É uma coisa inacreditável. Né? Exatamente. Então você passou lá uma maconha, uma quantidade um pouco maior, você foi preso porque é preto, porque é pobre, foi preso com uma quantidade um pouco maior de maconha, você poderia ser reabilitado, você poderia pagar lá já que o Estado considera crime esse porte, mas não, quando você entra na cadeia, você vai poder sobreviver, não ser estuprado, não poder comer direito, poder dormir. Você vai ter que escolher um lado. E vai ser impossível sair depois. Então, você entra para participar da escola do crime. Isso é doloroso. Lula, então, para ficar boa a nossa conversa, o que a gente vai ler nos próximos dias? Me conta. Agora ficou chato. Eu fico com dó do coitado que está nos assistindo, porque eu gostaria de trazer um livro alegre. Aliás, até vou achar um livro alegre aqui e vou recomendar de novo, mas depois vou falar do que eu ia falar. É que ficou muito lúgubre a nossa conversa. Lúgubre é muito bom. Lúgubre é muito sensível até. Pelo seguinte, por vários... Eu estou editando, reeditando e discutindo a edição de um livro aqui com amigos e conheci o dono da editora Garamond, que me presenteou com o último lançamento da editora, que é de uma autora internacional e que está fazendo muito sucesso. Mas é um livro mórbido até pelo assunto, e na realidade aí não é apenas uma figura, mas é Viver com Nossos Mortos, que é um livro que fala sobre a dor da separação e o que você deve pensar quando você estiver próximo da possibilidade de algum ente querido morrer. O livro me pegou, eu comecei a dar uma olhadinha, ganhei, evidente, não ia fazer a desfeita de não ler com cuidado, e comecei a ler, não consegui parar, porque achei de uma grande profundidade. Essa maneira ocidental, a maneira nossa de encarar a morte daqueles que nos são queridos, é única da nossa sociedade. Outras religiões, outras sociedades, outros povos encaram de outra forma a morte e desenvolveram uma filosofia de não só se consolar, mas como se preparar para o próprio destino final. E que nós, ocidentais, cristãos, dificilmente conseguimos fazer. E eu acho que esse livro ajuda muito. Mas eu volto então a dizer, leiam Torturado e vejam a burrice que foi censurar esse livro para o MEC distribuir. Incrível isso, né? É uma estupidez. Olha, a palavra censura, para mim, é uma coisa pornográfica, né? E eu não posso imaginar você não permitir quem consegue, quer dizer, quem já está na idade de ler esse livro, que seja uma pessoa com 12, 13, 14 anos, que esse livro possa fazer mal. Pelo contrário. E eu acho que é isso. Mas eu queria que o Elis desse uma boa notícia. Essa semana você também está para baixo, Elis? Não, vou dar umas 3 ou 4 boas notícias. Então, para dar... Então, vamos ao regulamento. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio Pires, Lula já chamou as falas aí, estamos todos ansiosos. Não sei se liga em que nessa semana que chega, mas tem de ter boas notícias aí, por favor. Bom, primeiro, antes de que eu me ligue, vamos às boas notícias. Isso. Tem várias, mas eu separei aqui algumas, né? A primeira delas é que o Brasil é o primeiro país da América Latina a fazer parte do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CEN, C-E-M, na sigla em francês, né? Que tem sede em Genebra, na Suíça. E por falar em nuclear, só para lembrar,
o próximo submarino que nós vamos lançar, o quarto, será um submarino nuclear, ou seja, estamos entrando na chamada era nuclear. A outra boa notícia é que um gari, o Renato Santos, lá de Brasília, ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Karatê em Malta. Uma excelente notícia. A última notícia é de um brasileiro, Noha Faria, de 8 anos, que superou o autismo e escreveu, junto com a mãe, a Renata, um livro e deu palestras em Londres para 300 crianças. O Noha mora já há algum tempo lá em Londres e tal, e é uma notícia também muito boa. Tem algumas outras aqui, mas eu acho bom ficar nessas que estão aí. Valeu. E vai pegar em que na semana que chega? Isso é que é importante. Eu estou ligado na excelente administração do Fernando Haddad. E quero fazer, inclusive, para isso um destaque numa declaração de hoje do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, né? Que ele disse hoje que o teto de gastos foi uma coisa bem bolada e está perseguindo o DAFT zero. Haddad surpreendeu, ele dizendo. Então eu também concordo com ele. Acho que Haddad é uma surpresa muito positiva na política brasileira. Vamos esperar se vai acontecer em 2026. Aguardemos. Tá bom, Aguilhos. Meu caro Lula, e você? Seria que na semana que chega, Lula? Eu fico sim com Elísio. Eu não tenho dúvida e quero acompanhar como é que fica a situação dos indiciados na morte da Marielle. Acho que, de alguma forma, a gente precisa ter algum argumento para explicar para os nossos filhos, para os nossos netos, por que não se deve cometer o mal. Ou seja, que existe uma punição para quem escolhe o caminho do mal. E eu torço para que, pelo menos no caso da Marielle, se descubram e se condenem os verdadeiros culpados. Então, que seja um julgamento justo, nós não estamos numa época de exceção, todo mundo tem direito à ampla defesa, a busca pelas provas, tudo isso eu concordo. Mas gostaria mesmo de poder ter esse exemplo para as novas gerações. Maravilha. Pois bem, com Lula Vieira e Elísio Pires, os publicitários de plantão no Se Liga dessa semana, a gente marca um novo encontro com você para a semana que vem, com esses dois e mais quem vier, que é bem chegado, para falar das coisas mais importantes, mais determinantes do nosso dia a dia e do nosso futuro que chega. E ele sempre chega. Você deve se inscrever aqui no nosso programa, tá? Diga que se gosta, like, se não gosta, dislike, dá a sua opinião, faz sua crítica. Esse espaço aqui é seu, para nossa conversa de toda semana e para a gente tentar, de todas as maneiras, tornar nosso dia a dia melhor. Lula Vieira, obrigado. Elísio Pires, obrigado. Semana que vem a gente volta. Viva Valeu. Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Socorro! Se liga!